carta aos Coríntios, capítulo 12. A pastora deixou o óculos dela aqui. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 1. Primeiro não, 11, eu estou sem óculos, irmãos. 1 Coríntios 12, 11. Irmãos, eu fico falando essas coisas que eu não estou enxergando, aí a Keren chega lá em cima, lá em casa, e fica me zoando. Aí, pai, está ficando velho. Agora a gente está enxergando. Mais ou menos, mas estou. Vamos lá. 1 Coríntios 12, 11. Mas eu estou ficando velho, não. Acho que não. Acho que não. Só a idade está chegando. Diz assim, ó. Vou ler ali que é melhor. Mas eu não estou ficando velho. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz. A cada um individualmente, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho? Não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Só até aí, irmãos. Irmãos, eu já estou algumas semanas com essa palavra no meu coração para trazer para a igreja. Eu tenho algo comigo, eu tenho muito temor de trazer uma palavra. Por quê? Porque eu entendo que trazer uma palavra é trazer um direcionamento. E é uma responsabilidade enorme estar aqui em cima. Irmãos, é muita responsabilidade trazer uma palavra aqui num culto como hoje. E eu tenho esse entendimento, eu sei o quanto isso é sério, trazer direção, trazer destino para a vida de algumas pessoas. Então, eu busco no Senhor paz, eu busco no Senhor direcionamento para as palavras que eu quero ministrar aqui. Seja no culto da manhã, seja no culto da noite, seja na quarta-feira, quando eu ministro, seja numa célula, porque eu entendo, irmãos, que é Deus quem precisa falar. Deus pode até usar quem segura esse microfone, mas a nossa capacidade humana não é capaz, não é suficiente para sustentar uma igreja. Mas o Deus que nós servimos é, amém? Eu estou com essa palavra no meu coração, porque eu entendo, irmãos, esse texto deixa isso muito claro, que nós como corpo de Cristo, nós temos algumas funções. E é disso que eu quero falar com você. Porque, irmãos, vamos lá. No capítulo 12, o apóstolo Paulo nos ensina algumas coisas. Primeiro, no capítulo 12, ele começa falando sobre os dons espirituais. Ele começa falando sobre a diversidade de dons que o Espírito Santo concede aos crentes, aos que o buscam. Depois ele fala da unidade na diversidade. Um dos temas centrais do capítulo 12 é a ideia de que, embora haja muitos dons e ministérios diferentes, todos são dados pelo mesmo Espírito e têm o mesmo propósito: edificar a igreja. Paulo usa a metáfora do corpo humano para mostrar a minha importância e a sua. O apóstolo Paulo fala, escrevendo a carta aos Coríntios, ele fala e usa a metáfora, o exemplo do corpo humano para fazer com que eu e você, que nós entendamos o nosso papel e a nossa responsabilidade como corpo de Cristo. Porque, irmãos, eu vou falar algo aqui que parece absurdo,
Mas ainda existem pessoas dentro das igrejas que não se enxergam como parte do corpo. Eu falei aqui, acho que foi numa quarta-feira, não me recordo, eu cresci ouvindo, hoje eu nem ouço muito esse termo, aqui eu também não ouvi, aqui na Bahia eu não ouvi esse termo. Mas lá em Campos, durante muitos anos, usava-se um texto, falava assim, ó, um exemplo, né? O Sandro ele não é crente não, mas ele é um amigo do Evangelho. É alguém, com outras palavras, que não quer se comprometer, não quer viver em santidade, não quer ter uma vida de fidelidade, mas gosta de ouvir uma palavra, gosta de, às vezes, ir à igreja, de assistir o culto. Irmãos, eu e você, como membros desse corpo, como partes desse corpo, temos as nossas funções. Eu estava me lembrando, há uns meses atrás, a Karen, ela foi tirar uma pelinha do dedo. Não foi, Karen? Ela está gravando ali e fazendo assim. Ela foi tirar uma pelinha do dedo e inflamou. Irmãos, o dedo dela ficou enorme, vermelho, ficou quente. Não foi, Karen? Está gravando, eu estou falando de você. Ficou enorme, a ponto de ter que ir na UPA para poder furar ali, rasgar e tirar aquela secreção, aquele pus. Mas, irmãos, o que é uma pelinha, uma cutícula, né, irmãos, o nome? Uma cutícula, mediante a um corpo tão grande. Irmãos, eu quero começar falando algo, de forma muito intencional. Você pode se achar pequeno, mas você tem uma importância enorme para esse corpo. O problema é por causa dos nossos traumas, por causa das nossas decepções, por causa das coisas que nós ouvimos que nos machucaram, por causa das coisas que nós vimos e nos feriram, por causa de pessoas que nos decepcionaram e às vezes nos humilharam, nós olhamos para nós mesmos, como tem um termo lá em Campos que fala que é o cocô do cavalo do bandido. Nos achamos indignos de fazer parte desse corpo. Irmãos, olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, você faz parte disso. Todos nós fazemos parte disso. O apóstolo Paulo continua, e ele fala da importância de cada membro. Ele enfatiza que cada membro do corpo tem a sua importância. Nenhum membro deve se sentir inferior ou desnecessário, pois todos têm um papel vital no funcionamento do corpo. Eu dei o exemplo de uma cutícula da Karen. 6 anos depois aconteceu comigo. Eu não precisei ir na UPA, comigo não foi tão sério, mas de fato, eu puxei a pelinha da minha unha, a cutícula, e o meu dedo também inchou. Irmãos, nós temos um grande problema. Nós queremos ser iguais às outras pessoas. E Deus te fez único. Deus te fez exclusivo. Se você olhar para a palma da sua mão, na verdade para os seus dedos, você vai ver as suas digitais. Ninguém tem igual. Você é tão valoroso, você é tão especial para Deus, que Ele te fez único. Pode até parecer. Por exemplo, o Marcelo fala que ele parece comigo. Eu acho que não. Né, Marcelo? As suas digitais comprovam que você é único. Eu sou único. E Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem uma obra para realizar na sua vida e através da sua vida. Uma coisa que nós ouvimos nas igrejas: Deus tem algo para fazer na sua vida, as pessoas, glória a Deus. Mas, irmãos, Deus faz algo nas nossas vidas para fazer algo através das nossas vidas. Ou você acha que Deus te salvou só para você ir para o céu? Não, Deus te salvou para você salvar outras pessoas. Claro que a salvação não está em você, mas você vai ser a pessoa que vai conduzir outra pessoa ao céu. Você não foi salvo para desfrutar e vir todo domingo, todo culto aqui, e na célula, e desfrutar da presença de Deus. Não é só isso. Deus tem muito mais, tem algo, tem uma missão para você. Amém? Agora, quando nós olhamos para o corpo, nós ficamos impressionados. Por quê? Porque cada um tem sua função. Irmãos, desde que eu cheguei aqui no Arraial da Ajuda, que eu aprendo sobre evangelismo com o bispo. Agora, isso não quer dizer que eu tenho que ser exatamente igual a ele. Eu posso até absorver algumas características, e é normal.
Vou contar. Estávamos no evangelismo esses dias, eu e ele, e quando eu percebi, eu estava assim, ó. Aí eu olhei, convivência. Já peguei uma característica do meu líder. Repara só, ó. Isso que eu não vou imitar ele andando, não. Mas, irmãos, às vezes você pensa assim, ó. O pastor João é um pastor, então eu tenho que ser um pastor também. Se Deus te chamou para isso, amém. O pastor João é um grande evangelista, e é mesmo. Eu preciso ser também. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Deus quer usar você do jeitinho que você é. Mas pastor, eu sou muito introvertido, eu não sou extrovertido. Eu não tenho tanta facilidade para falar. Quem te disse que você precisa falar para pregar o evangelho? É uma frase que eu gosto muito. Pregue o evangelho. E se necessário for, fale. Porque nós pregamos muito o evangelho com as nossas atitudes. Você pode falar do amor de Deus dando um abraço, estendendo a mão, ajudando alguém. Mas eu quero hoje com você meditar um pouco nesse texto, que o apóstolo Paulo continua. Ele fala da interdependência, ou seja, também fala sobre a interdependência entre os membros do corpo. Quando um dos membros sofre, todos os outros sofrem com ele. Abrindo um parênteses aqui. Quem já deu aquela topada na pedra ou na quina da cama e o dedinho mindinho, e todas as vezes que você vai andar, você bate aonde, irmãos? No dedinho mindinho. É assim, não é? Quanto mais você fica tirando, mais você bate. Mais você roça em algum lugar. Por que um dedinho mindinho vai fazer diferença? E às vezes, dependendo da lesão nesse dedo, no dedinho mindinho, você anda o quê? Mancando. Mas pastor, são outros 9 dedos do pé e outros 9 dedos da mão. Um dedinho dos 20 vai fazer diferença? Faz. O que seria de nós sem um dedinho? Mas pastor, será que é legal realmente ser nariz? Esses dias eu vi na internet uma competição de nariz, ver quem tinha o maior nariz. Eu mandei para um amigo meu lá de Campos. Será que é legal ser nariz? Porque eu não sei se você sabe, você tem pelinho no nariz? Alguns têm e não percebem, outros têm mais. O pelinho do nariz é um filtro. Você sabia disso? É um filtro. As pessoas falam da meleca, né, irmãos? A meleca nada mais é do que poeira que fica nos pelinhos do nariz. Está nojento, né, irmãos? Mas eu estou querendo dizer o seguinte, que talvez você olhe para um membro, olhe para uma parte do corpo e pense assim, isso não tem importância. Tem. O que seria de você sem o seu nariz? Quando a sua mãe faz aquela comida gostosa, aquele cheirinho. Hoje os irmãos fazendo a feijoada aqui, o cheirinho estava chegando aqui no templo. Eu falei, eu preciso ir lá comer. E às vezes você pensa, eu não quero ser nariz, eu quero ser olho, eu quero ser boca. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Não importa a função que você exerça nesse corpo. O importante é você entender que você faz parte disso, que você é importante nesse processo e que sem você, fazendo assim, eles não vão entender, mas o senhor está entendendo o que eu estou fazendo assim. Vou mandar o bispo Eni. É porque na ordem lá tem cariocas, aí brincaram falando que os cariocas chegam lá assim na UMEPS. Mas irmãos, quando você não está aqui, você faz falta. E você pode olhar para você e falar assim, eu sou o dedinho mindinho. Você faz muita falta. Mas pastor, eu sou o nariz. Eu só fico sentindo que está entrando poeira aqui. Será que eu, como nariz, eu tenho essa importância toda? Tem. Todos nós temos uma importância enorme. E quando você não está aqui, nós sentimos falta, como pastores, mas eu quero te dizer, o corpo sofre
sente a sua ausência. O corpo sente quando você simplesmente não está aqui fazendo parte do corpo. Eu sei que fazer parte do corpo é muito mais do que estar só presente nos cultos, eu sei disso. Mas estar presente aqui também faz muita falta. Quando você não está, nós sentimos muito a sua falta. Você faz falta para o corpo. Você faz parte do corpo. Pastor, eu tenho 25 anos de crente. Pastor, eu tenho um dia de crente. Não importa. Se você aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, Senhor e Salvador, você faz parte desse corpo. Agora, quando um membro do corpo não está em bom funcionamento, todo o corpo padece. E é sobre isso que eu quero que você medite comigo nessa noite. Você, como parte do corpo, você tem funcionado? A minha avó materna, ela faleceu porque ela teve um problema no intestino. Só que ela estava lúcida, em pleno vigor físico, mas o intestino não estava funcionando. Complicou tudo. Você pode pensar assim, pastor, se eu perder os meus 2 olhos, eu continuo andando e com o tempo eu vou desenvolver outras capacidades e vou conseguir andar sem enxergar. Irmãos, verdade, mas não como antes. Pastor, se eu parar de ouvir, ficar surdo, ou se eu parar de andar, eu vou continuar vivendo a minha vida. É verdade, mas não com a eficiência de antes. Eu não vim aqui para falar qual parte do corpo você é. Isso aí é você que tem que enxergar. Quando na verdade, irmãos, qual parte nós fazemos parte, qual membro nós somos, é o menos importante. O mais importante é entender que nós fazemos parte disso. E além de fazer parte, de entender que fazemos falta, é saber se nós, como parte do corpo, estamos em pleno funcionamento. Antes de vir para cá, teve um dia que entrou um cisco na minha vista. Irmãos, que desespero. Eu tentava tirar aquele negócio, a vista foi ficando vermelha, inchando. E eu tentava tirar aquele negócio e não saía, eu tentava tirar aquele negócio e não saía. Eu lembrei do meu tio, que gosta muito de fazer piada, falou assim, para quê? Você tem 2 olhos? Quando alguém martelava o dedo, ele falava, tá chorando de quê? Você ainda tem 9 nas mãos? Eu lembrei do meu tio e falei assim, rapaz, Domingos falou que eu tenho outra vista, mas como está me fazendo falta? Tem essa aqui em pleno funcionamento. Quando um membro do corpo não funciona efetivamente, todo o corpo padece. Irmãos, existem coisas que nós precisamos parar para pensar. Porque Deus não nos chamou única e exclusivamente para sermos frequentadores de igreja. Irmãos, é pequeno demais aceitar ser frequentadores de igreja. É quase nada mediante aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Sabe, esse corpo, eu estou falando da igreja, precisa muito de você. Só fica parado nessa igreja quem quer. Deus quer usar a sua vida para a edificação dessa igreja, para abençoar a vida de outros irmãos. Deus quer que você use os seus dons. O apóstolo Paulo fala dos dons. Começa o capítulo 12 falando dos dons. Mas o que são dons? Trouxe um resuminho para você. Os dons, no contexto cristão, referem-se a habilidades ou capacitações especiais que o Espírito Santo concede aos crentes para o fortalecimento da igreja e o serviço ao próximo. Irmãos, se nós recebemos dons, se nós temos alguns dons, eu vou estender e vou falar de talento também. Se nós temos algo a oferecer e não oferecemos, nós estamos contribuindo para o esgotamento físico desse corpo. Há muitos anos atrás era muito comum, e você que vai fazer escola de líderes, você vai começar a entender isso.
Era assim que funcionava. Tinha um pastor presidente. E o pastor ele tinha que bater o escanteio, correr para cabecear, fazer o gol e sair para comemorar. E ainda apitar o centro de campo marcando o gol. Porque era muito comum até ter diáconos na igreja, mas pessoas para ajudar não tinha. E a visão celular nos ajuda muito com isso, porque a equipe principal que precisa funcionar, os discípulos precisam funcionar, e na verdade, nós com os nossos dons, com os nossos talentos, nós precisamos fazer isso acontecer da melhor forma possível. Ou seja, precisamos fazer o corpo funcionar, contribuindo com os nossos dons, com os nossos talentos. Se você tem algum talento, e ele está guardado aí, cuidado. O Senhor da Seara vai voltar e vai te pedir conta dele. Irmãos, é pensar muito pequeno, pegar, eu tenho esse talento. Vou dar um exemplo aqui. Eu sei cantar. Vou pegar isso aqui, vou cavar, vou guardar. O Senhor está aqui guardadinho. E a edificação da igreja? E o serviço ao seu irmão? Irmãos, Deus salva através de uma música. Nós, no Ministério de Louvor, estamos nos reunindo e falando sobre isso. Que adoração é muito mais do que instrumento, do que música. Adoração, na verdade, é um estilo de vida, irmãos. Eu adoro a Deus sem cantar uma música. Falei até com o pessoal do Louvor, assistimos um vídeo onde a ministra do Louvor falava sobre isso, de que Deus falou com ela, adoração é muito mais do que música. Eu lembrei que o bispo falou que todos os dias pela manhã, ele canta. Irmãos, é 3 da manhã, 4 da manhã, está todo mundo dormindo. Mas Deus recebe. Porque não é pela afinação, não é pela música, mas é pelo coração. É por isso que Jesus falou, que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Agora, Deus procurar algo, já pararam para pensar nisso? Mas quando eu falo de talentos, eu falo de coisas, de dons que Deus nos deu. Deus nos deu capacitação, capacidade de fazer algo. Irmãos, e se eu uso a minha capacitação lá fora e eu não consigo usar aqui dentro, eu estou mostrando o quanto as coisas lá fora são importantes para mim e o corpo está aqui sofrendo. Uma vez eu vi uma menina de 12 anos pregando e aquela menina naquela época, naquela ocasião na igreja, ela falou algo que marcou minha vida. Ela usou esse texto e falou, irmãos, ela falou chorando, irmãos, o que me dói é saber que o corpo de Cristo está esquartejado. Aí ficou todo mundo assustado, porque nós não estamos funcionando como corpo. Nós não funcionamos como corpo. Nós não funcionamos com unidade. Irmãos, eu estou falando com você aqui, e todos os gestos que eu estou fazendo, o simples ato de segurar o microfone, cada passo que eu dou para cá, ou para cá e para cá, que eu fico dançando, lembra que eu fico dançando? Os passos que eu dou, tudo que eu faço, todo gesto, começa aqui. Eu penso aqui, e o meu cérebro manda informações para o meu corpo, assim como você. Agora deixa eu te falar uma coisa, se você não usa os seus dons, os seus talentos para edificar o corpo, para fortalecer o corpo, qual o sentido dos seus talentos? Qual o sentido dessa capacidade que você tem aí? Qual o sentido? Pastor, eu falo muito bem. Na escola, eu sou aquele cara que chega e falo mesmo. Eu tenho facilidade de pegar um trabalho na hora e chegar lá e falar, explicar o trabalho. E é um dom que eu tenho. Meu Deus, por que você não está pregando o evangelho ainda? Por que você não nos acompanhou ainda no evangelismo? Para Deus usar a sua fala, a sua boca para pregar o evangelho? Pastor, eu tenho facilidade com decoração, com ornamentação. Meu Deus, a bispa e a pastora estão te esperando para ajudar. Pastor, eu tenho um ouvido muito bom. Eu ouço sons assim, e eu sei exatamente o timbre da voz. Eu sei se o microfone está muito grave, muito agudo, muito médio, se está com gate, se está com eco, se está com reverb. Estamos precisando de pessoas para ajudar no som. Assim como, há um tempo atrás,
Eu chamei a atenção dos irmãos que ficam sempre os mesmos irmãos lá na portaria, lá na porta, na recepção. A Vanessa fica aqui todo culto. Que corpo é esse? Que só o braço direito funciona e o esquerdo não? Que corpo é esse, irmãos? Que a perna direita está capengando e a esquerda nem se mexe. Que corpo é esse? Nós precisamos nos disponibilizar mais para o reino de Deus, irmãos. Pastor, o que eu vou fazer? Eu não sei. Mas eu sei que Deus pode usar a sua vida. Ninguém falou amém. Mas eu sei que Deus quer usar a sua vida. E quando eu falo de corpo, eu falo de unidade. Não tem como, irmãos, um corpo sem unidade entre os membros fica andando capenga aqui. O corpo precisa ter compasso, ritmo, equilíbrio, unidade. Tudo que eu for fazer, todo gesto tem que ter unidade. Estava brincando com o Marcelo com a perna machucada, aí estava andando aqui assim, ó. Por quê? Porque a perna machucou e ele não conseguia fazer os movimentos necessários para andar normalmente. Precisa de unidade, irmãos. E eu vou te falar uma coisa. Quer ver o momento que o inferno festeja? É quando a igreja não consegue viver unidade. Quer ver o momento que o inferno vibra de alegria? É quando alguém fala mal da liderança. O inferno vibra, irmãos. O diabo faz festa, solta fogos quando você questiona uma direção, quando você não atende um chamado do seu líder. O inferno vibra quando você acha que o seu papel é sentar no banco da igreja, ou na cadeira da igreja, e achar, vinha ouvir uma palavra. Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para você. Irmãos, a partir de hoje só erra quem quer. E você é livre, irmãos. Você é livre para tomar suas decisões. O nosso papel aqui é mostrar o caminho, é direcionar. O papel do líder é falar, ó, é por aqui, gente. Estou indo, hein? O caminho é aqui. Nós temos o direito de escolha. Mas hoje, você que está aqui hoje, você não está mais num tempo da ignorância. Se você faz parte do corpo, você precisa fazer valer esse título de membro do corpo. O que falta para você viver em unidade? O momento que o inferno vibra é quando nós questionamos direções. Irmãos, eu li um livro, eu não vou falar o autor não, até porque está gravando, mas tem um livro que foi um dos primeiros livros que eu li no meu seminário. O nome do livro se chama Síndrome de Lúcifer, já leu? Síndrome de Lúcifer. Fala de soberba, fala de orgulho, mas o autor, que até então na época era um pastor renomado, até então, ele fala algo que marcou minha vida. Logo, acho que no primeiro ou no segundo capítulo, ele fala que a partir do momento que Deus não foi suficiente para o coração de Lúcifer, porque ele achou que aquele lugar deveria ser dele, ele achou que a glória deveria ser para ele. A partir do momento que Lúcifer caiu no erro de achar que Deus não era suficiente para ele, ali começou a queda. E vou falar uma coisa para você. Muitas pessoas não servem na igreja, talvez por dois motivos. Uma, porque elas se acham ruins demais. Não sou capacitada, irmãos. É claro que nós precisamos nos capacitar. Daqui a algum tempo nós vamos dar um curso para a recepção. Vamos capacitar a equipe da recepção. Vamos dar um curso de como receber as pessoas. Hoje nós tivemos uma experiência legal aqui pela manhã. Cadê a Evelyn? Evelyn tá não? Tá na salinha, né? Estava a Evelyn, quem mais estava aqui hoje pela manhã? Que está aqui hoje? Guto estava aqui. E hoje pela manhã começamos o culto. E estava aqui, comecei a ler o texto, de repente entrou um casal por aquelas portas.
Aí a pastora estava do meu lado, eu parei a leitura, que eu vi que eram visitantes, um casal de BH, lá da Lagoinha. Vieram passar alguns dias aqui, procuraram no Google uma igreja batista. E vieram aqui. Irmãos, levantei, recepcionei, dei a palavra, ministrei, foi uma bênção hoje pela manhã, você que não veio, você perdeu. Léo e Ângelo também estavam. Foi uma bênção. Na hora de despedir todo mundo, fomos levá-los até a porta. E eles falaram assim: nós nunca fomos tão bem recebidos numa igreja. Irmãos, não fizemos nada demais. Demos atenção. Nunca fomos tão bem recebidos numa igreja. Talvez você pense assim: eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei dar aula, eu não sei tocar instrumento, eu não sei ficar ali. Mas talvez você seja uma pessoa simpática. Você pode ficar lá na recepção. O mundo carece de atenção. Então talvez um dos motivos de você não servir é que você acha que você não serve. Você serve para isso sim. E a outra, que é em cima do livro que eu falei, talvez você se ache bom demais para servir numa igreja. Não tem lugar mais nobre para você servir do que aqui. Sabe quando que eu me senti de fato um administrador? Eu administrei algumas empresas, quando eu ajudei a administrar as finanças da igreja. Sabe quando que eu me senti de fato um amigo? Quando eu me coloquei à disposição de alguém que precisava de um conselho, precisava de um abraço, precisava de uma atenção, eu fui lá. Porque falar que é amigo, qualquer um fala. Ser amigo é diferente. Nós precisamos viver em unidade, irmãos, porque o corpo precisa disso. O corpo precisa andar em unidade, nós precisamos estar juntos. Cada um que está vivendo um momento diferente na vida. Todos nós, irmãos. E cada um que tem uma luta diferente. Mas nós temos algumas coisas que nos unem. Primeiro, o amor de Cristo. O Deus que nós servimos, irmãos. Segundo, o que deveria ser o nosso propósito como igreja local. Irmãos, eu sonho, eu sei que tudo demanda tempo, eu sonho em ver esse lugar cheio. Irmãos, eu estou desesperado para fazer esse mezanino logo. Eu quero fazer essa galeria logo, porque aqui vai ficar pequeno. Eu sonho com isso, mas não pode ser só um sonho dos pastores, tem que ser um sonho de vocês. Pastor, só quer ter uma igreja cheia só para mostrar para as pessoas? Eu quero mostrar para o diabo que ele perdeu muitas famílias. Eu quero mostrar para o diabo que muitas pessoas estavam nas drogas, na prostituição e hoje não estão mais. Eu quero ver famílias restauradas, irmãos. Mas se nós ficarmos parados pensando somente naquilo que está aqui no nosso umbigo, aqui, ó, irmãos, nós somos parte desse corpo. Nós precisamos regaçar a manga da camisa. Nós precisamos dar a cara a tapa. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade como parte desse corpo. Nós precisamos disso. Irmãos, uma das piores sensações de um pastor é se sentir sozinho, se sentir desguarnecido. A pior sensação de um pastor é falar assim: eu vou contar com quem? E uma igreja com 80, 90, 100 pessoas, irmãos, nós convocamos para o evangelismo, ninguém pode. Nós chamamos para isso, quase ninguém pode. São sempre os mesmos. Será que são sempre esses mesmos? Só eles são membros do corpo? Só eles fazem parte do corpo? Irmãos, isso está muito ligado à gratidão. Se você é grato a Deus por essa igreja estar funcionando, por essas portas estarem abrindo, por Deus ter levantado há 24 anos atrás, na verdade não levantou há 24, mas falando da igreja, né? Os bispos há 24 anos atrás para abrir essa igreja, para inaugurar essa igreja, você não consegue ser grato por isso? Eu sou grato pela 7ª Igreja Batista de Campos, que foi a igreja que me batizou, eu me batizei lá. Eu sou grato pela Igreja Ceifa de Campos, pela 3ª Igreja Ceifa de Campos, porque foi lá que eu aprendi sobre discipulado. Eu agradeço a Deus pela Igreja Semear, porque foi lá que eu aprendi os valores da família. Eu aprendi a ser homem de verdade naquele lugar, irmãos. A dar a palavra e honrar minha palavra. Porque lá eu falava assim: eu chego às 15 horas, Francis. Irmãos, não tem essa: ah, Francis, não deu.
aqui eu percebo que aqui quando dá, irmãos, imagina se Jesus fosse na cruz quando desce. Bispo Sandro, hoje eu não vou para a cruz não, porque hoje eu não estou com cabeça boa não. Imagina Jesus falando isso. Pai, se possível, deixa para amanhã, porque hoje eu estou com uma dorzinha de cabeça. Irmãos, eu não consigo imaginar uma igreja que não faça sacrifício por amor a Jesus. O pastor João tem uma frase que ele gosta muito, né? Que nenhum sacrifício, vou resumir da minha forma, tá bom? Que nenhum sacrifício que eu e você, nós viemos a fazer se compara ao sacrifício de Jesus na cruz. E por que nós não estamos nos sacrificando para honrar Deus? Irmãos, eu não fiz, e glória a Deus que eu não fiz isso ontem. Ontem eu cheguei perto do bispo 2 vezes para sugerir não fazer o culto hoje de manhã. Porque eu estava muito cansado. Acordei hoje, eu não queria ver ninguém. Eu não queria pregar, eu queria ficar no meu quarto. Aquele ventiladorzinho, fazendo aquele barulhinho, aquele ventilador velho fazendo barulho. Irmãos, isso é muito bom. Mas as 2 vezes que eu cheguei perto dele, o Espírito Santo me incomodou. E hoje pela manhã eu entendi por quê. Eu tive que renunciar à minha carne, irmãos, à minha vontade. E não é fácil, eu sei que não é. E quando eu acordei hoje, eu sentei na cama e falei assim, meu Deus, o meu corpo não quer. O meu corpo não quer descer para pregar. O meu corpo não quer. O meu corpo está cansado. Irmãos, glória a Deus, eu não deixei o corpo, a preguiça me vencer. Eu pude ouvir de um casal que saiu daqui falando assim, meu Deus, como Deus falou comigo. Uma reflexão tão simples que eu trouxe. Eu vi um casal falando assim, eu saí daqui hoje alimentado. Era o que eu precisava ouvir, pastor. Aí se ontem eu chego para o bispo, amanhã, vamos deixar a igreja fechada? Ou se eu desço e falo assim, oh, hoje tem culto não. Às vezes, por quase nada, nós não cumprimos com o nosso propósito como membros, como parte desse corpo. É a preguiça, pastor. A preguiça, você permite ela dominar a sua vida ou não? E todas as vezes que eu penso em dar espaço para a minha carne, eu lembro do sacrifício de Jesus na cruz. Não tem como comparar. Não tem como comparar aquela coroa de espinhos cravando na cabeça de Jesus. Não tem como comparar o lado de Jesus sendo furado, as mãos e os pés sendo espetados por um prego, Jesus sendo crucificado por amor a mim. Eu vou me dar o luxo, irmãos, de acordar, hoje é domingo, vou acordar meio-dia. Qual a sua parte no corpo? Qual a nossa parte no corpo, irmãos? Uma coisa é certa, essa igreja precisa de você. A igreja não vai parar se você estiver ou não a igreja. Irmãos, Jesus declarou algo. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. A obra não para, irmãos. E se tem um que não quer, Deus vai levantar o outro que quer. É sempre assim. Deus levanta, irmãos. Deus levantou Saul como o primeiro rei de Israel. Ele desobedeceu. Ficou 40 anos, se não estou enganado, governando, reinando sobre Israel. Só que já tinha sido reprovado por Deus, e Deus levantou Davi. Irmãos, Deus levanta. A obra não para. Mas seria muito bom ter parte do corpo junto. Você faz parte disso. Você é importante para o corpo. Faz diferença quando você não está aqui. Vou falar dela porque é uma pessoa que eu sempre tenho um carinho muito grande e eu sinto falta. Quando a irmã Dona Edith não vem, eu sinto falta. E quando ela veio no outro culto, eu falei, a senhora faltou? Senti falta. Irmãos, nós precisamos entender que nós, como parte do corpo, nós fazemos falta para a vida do nosso irmão. Você faz parte. Você faz falta. Você é importante. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos unir forças, irmãos. O vídeo que nós passamos, acho que eram 5 pessoas ali em volta de um buraco e um prato de comida no meio. E eles tinham uma colher grande, e aquela colher grande não era suficiente para se autoalimentar. Em determinado momento, um personagem, acho que foi uma mulher, ela pega e alimenta o outro. Só que eu não sei se você observou, quando ela estica o braço pela primeira vez, o braço dela treme. Os outros vêm e suportam por baixo. Ajudam a suportar o peso da colher. E ela consegue alimentar o outro. E ali eles entendem o poder da unidade.
Porque não sou eu me alimentando, o bispo que se vire, o Geraldo que se vire, o Francis que se vire, não. É um ajudando o outro. É um ensinando o outro. É um aprendendo com o outro. A falta de unidade da igreja faz a igreja perder o sentido, irmãos. A falta de unidade da igreja faz a igreja capengar. O corpo capengar. Nós precisamos entender a nossa importância nesse corpo. Eu vou te perguntar novamente, qual o seu papel nesse corpo? Qual a sua função nesse corpo? Irmãos, quando a Bíblia diz, o apóstolo Paulo nos ensina isso, mais à frente no texto ele fala, que Deus chamou uns para apóstolos, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para profetas, outros para mestres. Irmãos, ninguém precisa ser igual a ninguém. Deus te chamou do jeitinho que você é, e você vai ajudar. Pastor, mas eu vou estar ali, não sou, ninguém vai me ver. Ninguém precisa te ver, você não precisa aparecer. Você precisa servir a Ele. Você precisa servir a Ele. Mas pastor, eu vou ficar lá com as crianças, ninguém vai ver eu servindo. Pastor, eu vou ficar lá no estacionamento, ninguém vai ver eu manobrando os carros. Não importa onde você vai servir, irmãos. O que importa é servir. Ontem estava no estacionamento, eu e Francis lá, ajudando a manobrar os carros. Qual o problema, irmãos? Irmãos, eu venho de um lugar que você vai no estacionamento lá da igreja, lá em Campos, a quantidade de empresários que ficam no estacionamento e ninguém sabe. Muitos empresários estão lá manobrando o carro. E outra, na chuva. Porque entenderam a importância deles no corpo. Porque se o irmão leva o carro, não tem ninguém para guardar o carro, aqui não tem muito isso, graças a Deus. Mas lá, se demole com o carro na rua, o ladrão leva. Mas lá quando chega alguém com um carro, estaciona o carro, tem alguém para te recepcionar lá no estacionamento. Graça e paz, irmãos, boa noite, seja bem-vindo. Está chovendo? Está com guarda-chuva para levar a pessoa até lá dentro. A pessoa que chegou com o carro, ela sabe que está lá cultuando, mas tem um irmão servindo, guardando o carro dele lá fora. Irmãos, não é trabalhar na igreja. Não é trabalhar na igreja, não é sobre isso. As pessoas falam assim, eu quero trabalhar na igreja, que ninguém fala assim, eu vou ajudar a igreja, então toma aqui R$100 que eu quero ajudar a igreja. Você não tem que ajudar a igreja, não. Você vai expressar sua gratidão, sua honra, sua fidelidade a Deus na hora dos dízimos, das primícias e das ofertas. Eu vou ajudar a igreja. Irmãos, nós estamos agora numa campanha da energia solar. Sabe quem vai determinar se isso vai ser um sucesso ou não? O corpo. Sabe quem vai determinar a agilidade desse processo da aquisição da compra da energia solar? O corpo. Sabe quem vai fazer uso disso? O corpo. Sabe quem vai fazer uso de tudo isso? Somos nós, irmãos. Agora, nós não podemos ser indiferentes às necessidades do corpo. Olha ao seu redor e pensa assim, no que eu posso ser útil? Na minha profissão, tem algo que eu possa fazer para abençoar? Mas eu estou falando isso aqui, eu sei que muitos já abençoam, tá? Eu sei disso. Não estou generalizando, não. Mas na minha capacidade, nos meus dons, nos meus talentos, o que eu posso fazer para contribuir? Não sei. Eu descobri que eu tenho um talento, irmãos. Vou virar pintor. No aniversário da igreja, pintando tudo. Irmãos, foi uma terapia para mim. Você pintando o negócio. Então, irmãos, onde você pode ser útil? Onde você pode usar os seus talentos, os seus dons? Não precisa ninguém ver. Não precisa ninguém saber. É Ele. É para Ele. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Irmão, se o que eu faço, eu não faço com a intenção de glorificar a Deus, eu perco o meu tempo. Tudo que eu faço, irmãos, eu sempre penso, eu estou glorificando a Deus? Eu estou glorificando a Deus nisso? Se você morrer hoje, preste atenção na minha pergunta. Qual a palavra que vai te resumir? Ou qual a missão que as pessoas vão falar assim, não,
essa pessoa, ela tinha essa missão e cumpriu. Vou te falar alguns nomes. Quando você ouve a palavra Noé, o que você pensa? Pode falar. Arca. Atrelado. Eu penso em arca, eu penso em aliança, por causa do arco, eu penso nisso. Quando você ouve a palavra Abraão, o que você pensa? Hã? Fé. Está atrelado a Abraão. Quando você ouve a palavra Davi, hã? Rei, Golias, adoração. Está vendo como alguns homens na Bíblia, eles marcaram sua história por dedicar tempo e talento naquilo que Deus deu a eles? Deu exemplo aqui de Davi. Irmãos, onde Davi estava quando Samuel chegou na casa de Jessé? No pasto, apacentando as ovelhas, certo? O pai. Agora, quando Saul, atormentado por um espírito maligno, quem foi tocar a harpa para ele lá? Davi. Use os seus talentos para glorificar Deus. E um dia, não desejo que seja agora, mas no dia que o Senhor te chamar, quando as pessoas lembrarem de você, quem foi fulano? Ah, fulano foi um grande evangelista. Quem foi ciclano? Ciclano foi um grande amigo, foi um grande pregador do evangelho, foi um grande colaborador, até financeiramente, da obra de Deus, foi alguém que estava sempre disponível. Se você morreu hoje, está amarrado isso em nome de Jesus, mas se você morrer hoje, o que vai te definir? Qual a palavra que vai definir você? A falta de uma vida de propósito nos faz ter uma vida sem graça. Desde o dia, eu dei meu testemunho esses dias, parte dele, né? Lá na célula de jovens, né? Mas desde o dia que eu aceitei numa calçada, e eu agradeci a Deus por um grande livramento, e eu falei assim: Senhor, o Senhor de fato existe. E hoje eu faço um voto com o Senhor. Eu vou gastar minha vida para abençoar outras pessoas. Eu vou gastar minha vida para restaurar famílias. Eu vou gastar minha vida para salvar pessoas das drogas. Eu vou gastar minha vida para salvar pessoas da prostituição. Se você tiver que falar, Senhor, eu quero gastar minha vida, seria em prol de quê? E para encerrar, eu quero te fazer uma pergunta. A vida que você vive hoje é a vida que Deus quer que você viva? Mas pastor, falaram lá atrás, irmãos, você acha realmente que no dia que Deus chegar para você, vou me usar como exemplo, Jedson, e aí, como foi lá na terra? O que você fez? Ah, Senhor, eu não consegui fazer a tua obra, porque o bispo me decepcionou, tá? Um exemplo, tá? O bispo me decepcionou, porque Vanessa não sorriu para mim, porque o Francis não tem cabelo, porque o Marcelo fez isso, porque... Irmãos, você acha... Foi só para puxar sua atenção de volta, que eu vi que alguns estavam meio assim já. Irmãos, você acha realmente que as suas justificativas, que as suas desculpas serão suficientes para você convencer a Deus de você não ter cumprido seu propósito aqui na terra? Não, irmãos. Não vai ser, não. Não vai ser. Porque... se o bispo Sandro me decepcionou, irmãos, a obra de Deus não pode parar por causa disso. Eu não posso me dar o luxo de falar assim: bispo Sandro me decepcionou, então agora eu não prego mais, eu não evangelizo mais, eu não ajudo na igreja. Por quê? Porque ele me decepcionou. Mas peraí, a obra é dele? A glória é dele? Foi ele que morreu na cruz por você? Foi ele que entregou o filho dele, Jesus, para morrer na cruz por você? Foi não, irmãos. Então para com essa desculpinha. Porque uma das artimanhas de Satanás é nos paralisar com essas desculpas farrapadas. Porque fulano fez isso, porque a igreja, irmãos, aqui na terra, se acostume com decepções, se acostume com críticas. Estão falando mal? Tudo que elas querem é estar no seu lugar. Sabe quem fala mal de mim, de você? É quem não consegue fazer o que eu faço, o que você faz. E por isso critica. Sabe quem fala mal de você? Quem está desconectado do corpo. Sabe quem fala mal de você?
Quem não quer ver o corpo crescer? Irmãos, o corpo precisa estar bombado, sarado, musculoso. Estou ilustrando, tá, irmãos? O corpo precisa estar sarado. Nós não podemos mais ter esse corpo capenga, que não consegue andar, cheio de deficiências. Nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos dar a cara a tapa e falar: Senhor, a partir de hoje, independente se o pastor Jetson eu gosto dele ou não, eu não gosto do pastor Jetson, Senhor, eu não vou com a cara dele, mas eu vou servir ao Senhor. Senhor, eu não gosto do estilo de pregação do pastor Jetson, eu não gosto do pastor Jetson porque ele é vascaíno, eu não gosto do pastor Jetson por causa disso. É um direito seu, mas não é direito seu deixar de servir ao Senhor por causa disso. Senhor, mas, irmãos, não tem desculpa. Mas, não tem desculpa. Não tem desculpa. Eu fiquei durante todo o dia orando, pedindo ao Senhor para que o Senhor trouxesse ao seu coração, onde você pode ser útil, onde você pode honrar a Deus com os seus talentos, com os seus dons. Eu queria que nós orássemos por isso agora. Eu queria te convidar a ficar de pé.